E está no ar mais um Pô de Festas. Eu sou a host da vez, Denise Bittencourt, personal anfitriã e organizadora de eventos. Junto com minhas amigas Cris Caleiro, celebrante treinadora comportamental, e com a Adri, que está ali nos bastidores, Adri Umes, também organizadora e assessora de eventos. E hoje estamos aqui com duas pessoas especialíssimas como convidados, mas espera aí que eu já apresento para vocês. Antes, eu quero que vocês nos sigam no YouTube e no Spotify, assinem os nossos canais, se inscrevam nos nossos canais, ativem notificações, porque a sua interação é muito importante para que esse projeto continue aí. Então, é bem importante. Vou apresentar, então, os nossos dois meninos hoje, Renan Vogel e Gilmar Júnior. Meninos, muito obrigada pela presença de vocês. Depois de uma insistência de muitos convites, né? Conseguimos trazer essa dupla. Muito obrigada. Vou apresentar, então. Começar pelo Renan. Descobriu cedo o seu amor por celebrar, seja o que for. Aos 19 anos, encontrou nos eventos o caminho para isso. E desde então, vem construindo com consistência e sensibilidade uma trajetória dedicada a criar experiências inesquecíveis, dando vida ao que um dia foi o sonho de alguém. São mais de 15 anos de atuação, estudo e prática que tornaram o Renan uma das maiores referências no setor de eventos gaúchos. Sua trajetória é marcada por projetos, referências no setor de eventos. Acredita que o verdadeiro valor de uma festa está na forma que ele consegue transmitir o que há de genuíno entre as pessoas. Criar esse ambiente exige sensibilidade de saber interpretar expectativas e conseguir materializar numa atmosfera que traduza esta infinidade de emoções. Esse é o desafio que guia o meu trabalho, o trabalho do Renan. Entender o que precisa ser vivido e fazer o que esse sentimento esteja presente em cada parte do processo. O que move é ver o evento ganhando forma, espaço e presença, e saber que por trás de tudo existe algo verdadeiro celebrando o amor. É isso aí, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, ao lado do meu amigo também, Gilmar, um profissional que eu admiro muito. Com certeza a gente vai ter uma troca muito bacana hoje. Então, tá. E dentro dessa tua escrita aqui, o que tu tem para complementar do teu trabalho? Eu vejo assim muito que o evento, tu estar à frente de um evento, é tu colocar o melhor de ti, né? Tu precisa captar com sensibilidade, enfim, a essência das pessoas, aquilo que o cliente imagina, assim, pro evento, né? Tentar compreender realmente aquilo que vai deixar tanto os anfitriões quanto os convidados muito à vontade, vão curtir, para que a gente consiga, de uma forma sutil, né, atento aos detalhes, fazer com que tudo ocorra da melhor forma possível e torne aquele momento ainda mais especial e inesquecível, né? Ai, muito bem. Gilmar Júnior. Oi, meninas. Finalmente presente na nossa bancada. Muito feliz de estar com vocês. Obrigado pelo convite. Que bom. Então, vou ler aqui a tua apresentação. Formado em administração de empresas, Gilmar Júnior é apaixonado por transformar visões em experiências inesquecíveis. Sempre atento às tendências do mercado de eventos, busca constante aperfeiçoamento para oferecer o que há de melhor para seus clientes. Especializado em cerimonial de projetos de ambientação, seu nome é referência no sul do país quando se trata de eventos sociais e corporativos. Desde lançamentos de produtos e convenções até momentos únicos na vida de uma família, como um casamento. Com um olhar estratégico e detalhista, cuida de cada evento com profissionalismo, criatividade e dedicação. E acabou ficando conhecido por atender muitos Destination Wedding na Serra Gaúcha. Completa aí para nós um pouquinho dessa apresentação. Eu acho que aí está um resumo de tudo o que eu construí nesses 10 anos. Eu acho que fala bastante sobre mim também. Eu gosto muito de fazer eventos, eu dedico assim muito amor, muito carinho em tudo que eu faço. E eu acho que o meu diferencial é captar ao máximo assim a essência do cliente para traduzir em festa e fazer desse o melhor momento, né? O momento mais feliz da vida de um casal ou de um evento corporativo.
Muito bem. O Gilmar está vindo da Serra Gaúcha agora para morar em Porto Alegre, mas tu atua em qualquer. Continua atuando na Serra Gaúcha aqui e por onde eu te levar, é isso, né? Exatamente, aonde levar a gente Já tá foi indo até pro fazer. Rio Bonito. E o Renan também está vindo do interior, Lajeado. Lajeado, isso. Continua atendendo lá também. Então, os dois estão numa nova fase, digamos. Então, a melhor fase para estar aqui para contar, olha só. Exatamente. E nós, né, Cris, que privilégio estar com essa geração nova desses meninos aqui, cheio de talento. Cheio de talentos. Para nós é uma honra realmente, né, poder falar um pouquinho do trabalho de vocês. Nós, assim como uma experiência de mais tempo de estrada, saber que a gente está, eu, no caso, passando... porque eu estou me aposentando na assessoria, como passando um bastão para gente tão competente, assim, com visão como vocês, assim, isso é muito reconfortante, né, pra E nós. os meninos hoje, né, são referência aí no mercado, vocês dois, assim, eu acho que eu diria a palavra ousadia, assim, que vocês saíram fora, foram disruptivos em muita coisa dentro do mercado de eventos, então acho que hoje vocês são muito inspiradores por isso, assim, né, saíram fora de uma bolha, assim, né, muita coisa, trouxeram muita coisa, inovaram muito, principalmente em projetos, em coisas, eu já acompanhei muitos projetos do Gil, que eu trabalhei bastante com ele, o Renan pela rede social, assim, Sim. Sair fora da caixa mesmo e pensar fora, e dizer, não, tem como fazer, vamos fazer, e levar o sonho do cliente à realização, né, então parabéns para vocês. E uma coisa interessante, né, acho que a gente pode só dar uma pincelada na vida particular, assim, que vocês estão chegando os dois em Porto Alegre, né, compartilhando algumas coisas, e são concorrentes, amigos, parceiros, isso é muito legal, né? E muita gente até, inclusive, pergunta, né? Essa semana a gente ainda estava falando, eu estava falando ainda com os amigos, e aí eu e o Renan, né, somos melhores amigos e moramos juntos. Alguns até acham que a gente é casado, né, amigo? Não, né? Não, né? Amigos. Quem sabe, né? Acho que não. Acho que não. Mas a gente comentava sobre isso, né? E aí eu até tava falando com os amigos, né? Eu moro com o Renan e nós somos concorrentes. Mas, na verdade, uma concorrência muito saudável, né? Porque cada um tem o seu público. E mesmo fazendo a mesma coisa, cada um tem o seu estilo, né? Tem a sua essência e conduz de formas diferentes. Mas é muito legal porque a gente tem muita troca. Então, isso é muito importante para nós, né? A gente aprende muito um com o outro, né? Eu comecei há 15 anos atrás em Teutônia, uma cidade super pequena, de 17 mil habitantes. Eu acho que no momento que eu morava em Teutônia era essa, hoje deve ser um pouco maior. E acabei indo para Lajeado, que é uma cidade muito próxima ali, né? Próximo da capital também. A gente tá hoje, em 1h30, eu tô em Lajeado e continuo frequentando muito, porque tem uma base de clientes lá, né? Muitos clientes recorrentes, os quais eu atendo durante de uma forma sucessiva também. Tipo, a gente vai fazendo um evento, faz o casamento, faz um chá revelação. A gente estava comentando sobre isso, né? Que agora no final de semana aconteceu. E conheci o Gilmar quando eu fui fazer um evento em Gramado, no Rita Hopner, e ele era o gerente de eventos. E foi super atencioso, assim, uma pessoa muito prestativa desde então. E eu vejo que é nesse jeito dele de realmente dar atenção, de dar um carinho para a pessoa, de ser muito atencioso, prestativo, que ele conquistou muitos amigos, assim como a minha amizade. E é uma honra, assim, tá vivendo e ter ele como um colega de trabalho, mas principalmente como um amigo, porque a gente troca muito, né? E eu acho que isso é muito saudável, né? No mercado de eventos hoje, a gente ainda tá num mercado que é muito informal, que precisa profissionalizar, que muitas vezes, em pequenos detalhes, assim, né? Seja na questão, tipo, de ter uma empresa sólida com CNPJ, né? De passar essa credibilidade para o cliente, eu vejo que ainda é um mercado muito informal. E se a gente não tiver esse apoio, assim, de outros profissionais, as pessoas do ramo, realmente, para a gente poder crescer juntos, a coisa se torna mais difícil. Então, acho que esse é um bom caminho, né? A gente ter ao nosso lado pessoas e poder contar tanto como, né, concorrentes, onde a gente se inspira, onde a gente se motiva e muitas vezes se desafia, né, para conseguir melhorar ainda mais o trabalho, mas também como um amigo, muitas vezes, que passa pelos mesmos problemas, pelas mesmas frustrações e que pode ir apoiando e crescendo junto, né? Eu ia pegar essa coisa do apoio aí também, né? Porque é bem isso, é que nós temos um exemplo disso aqui entre nós, porque nós também, agora a Cris não é mais concorrente e eu estou saindo
do mercado como organizadora. Também só atendendo os meus clientes recorrentes de mais tempo. Mas teve uma época que nós 3 éramos organizadoras e sócias da Festa Morfose. E as pessoas nos perguntaram, como assim? Não é Como é que consegue. pode? Como é que consegue? Mas uma apoiava a outra. E num dia Uhum. que eu não estava bem no evento, a Adri veio trabalhar no meu evento e me ajudar. Isso é muito Né? legal. Então, abrir para isso ter alguém que se confie para isso é É que o importante, né? mercado de eventos acaba sendo algumas profissões muito solitárias, né? Então, se tu não tem essa mente colaborativa para ter pessoas perto de ti para te colaborar e contribuir, ter essa troca, é muito ruim, porque senão tu fica lá no teu quadradinho, sofrendo, sozinho, não sabendo o que está acontecendo. Então, quando tem essa parte, essa abertura é muito bacana, né? Então, poder fazer essa troca mesmo. Que legal. Então, agora a gente vai começar, efetivamente, o nosso episódio. Não começou ainda? Não, até então não foi conversa fiada, mas não começamos. Porque o título que eu busquei, assim, para a gente falar é quanto custa casar? A pergunta que não quer calar. Deve acontecer com vocês com frequência, como acontece com a gente, que a gente sabe, assim, uma chamada no WhatsApp, ou um e-mail, ou mesmo lá no direct do Instagram, né, que é uma maneira de captar o cliente. Quero um orçamento para o meu casamento. Quanto custa? É comum? Acontece? É muito comum e eu acho que assim, é excelente essa pergunta, porque eu acho que para mim é uma das primeiras perguntas. Antes, inclusive, de perguntar quanto custa o nosso trabalho ou até conhecer como é o nosso trabalho, eu acho que é a primeira pergunta que chega até nós. E eu entendo também que isso também é importante, porque as pessoas realmente elas chegam sem saber quanto custa um casamento e muitas vezes o que elas ouvem falar é o que as pessoas dizem. Flor custa muito caro, que o buffet é muito caro. E eu tenho comigo que eu entendi hoje que realmente, assim, para tu começar um processo, para que seja saudável esse processo durante a organização do casamento, é importante que a pessoa tenha pelo menos uma base. Então, eu gosto de passar uma ideia já desde o início. Claro que primeiro eu tento entender o máximo que essa pessoa quer, mas eu acho que a conversa ela já começa a partir do momento que a gente manda um orçamento. Pelo menos comigo acontece isso. Então, assim, eu já passei uma base do meu orçamento. A partir do momento que a pessoa já começa a conversa comigo, eu entendo que daí realmente ela quer proceder e entender o quanto vai custar, né? E para mim, eu sempre pego 2 diferenças muito grandes, né? O casar em Porto Alegre ou o casar na Serra Gaúcha. Hoje eu faço mais eventos na Serra Gaúcha, né? Então lá a gente sabe que tem valores que são mais altos, né? Lá a gente vai precisar que muitas empresas se desloquem da capital para ir fazer eventos lá, porque a gente não tem todos os serviços. E isso vai custar hospedagem, vai custar transporte. Então, eu gosto de ser o mais realista, sabe, possível. Eu prefiro muitas vezes perder o evento do que falar algo que eu sei que eu não vou conseguir concluir hoje, tendo os fornecedores e os parceiros que eu trabalho. Porque também é muito difícil eu dizer que vou fazer um casamento por X valor, né, de acordo com aquilo que a pessoa quer. E aí, para fazer isso, eu tenho que abrir mão de trabalhar com fornecedores que eu confio para chegar naquele valor que o cliente quer. Então, isso vai ser um desgaste emocional, vai ser um desgaste que lá na frente eu prefiro não passar. Então, quanto custa casar, né? Eu sou bem objetivo. Na Serra Gaúcha, a partir de R$ 2.000 por convidado, se tu quer casar lá. Aqui em Porto Alegre, a gente tem que avaliar, porque o valor da locação é diferente, né? Aqui não tem tantos custos de transporte. Mas na Serra, eu já falo isso. Porque os lugares, né, lá, eles já começam com valor de locação, às vezes, que é acima de R$ 60.000. Então, a gente sabe que lá um casamento vai custar caro, né? Mas então acontece de como tu faz muito lá e o teu cliente, acredito que seja de muito de fora, Exato. até porque veio um cliente de fora e vai chamando outros, né? As pessoas, quando fazem essa pergunta, na verdade, não têm noção, inclusive que na Serra Gaúcha nós não temos um determinado essa questão dos fornecedores, né? Exatamente. Porque cada região é uma realidade, né? E às vezes as pessoas até falam o seguinte: eu vou pegar o Gilmar, que ele é de lá, porque dele vai me indicar só pessoas de lá. A gente até tem serviços menores, assim, bolo, doce, sabe? Mas quando a gente precisa de uma locação, de flores, a gente precisa trazer essa estrutura para poder atender um evento no nível de um casamento, tem que trazer de fora.
Eu acho que é isso que é muito importante, essa questão do assessor, né, do organizador, de fazer essa condução, porque o cliente ele não tem a obrigação de saber. E o que eu vejo é que muitas vezes é assim como agora, vindo para Porto Alegre, a gente montando apartamento e tal, tu imagina que tu vai investir um determinado valor, só que muitas vezes quando tu recebe um orçamento de um móvel, quando um eletricista passa um orçamento para a instalação das luminárias, tu vai vendo que aquilo vai mudando de proporção e tu vai entendendo a necessidade do investimento. Então, eu acho que tem muito isso também, né? O cliente, muitas vezes, ele está organizando um primeiro evento, né? Só que, por outro lado, a gente tem que entender também que um casamento, por exemplo, ele é uma construção de uma vida e é o início dessa construção. Muitas vezes aquele casal ele já tem um relacionamento de alguns anos, enfim, né? E decide ter essa oportunidade de comemorar aquele amor junto com as pessoas que para eles são especiais, mas querendo ou não, depois são outros planos, é a lua de mel, é uma casa, um carro, enfim, outras coisas que a pessoa vai querer ali construir juntos. Então, é entender o tamanho do seu sonho, o quão disponível a gente tem de valores, né, para fazer isso, mas eu vejo que nunca, para mim, pelo menos nunca aconteceu, de um cliente chegar com um valor assim, olha, eu tenho um valor para investir, é tanto, enfim, eu quero gastar. Não, não tem isso. É As pessoas, difícil, elas não têm tem. sonhos, elas têm vontades, mas elas vão, muitas vezes, no decorrer do processo, entendendo a necessidade do investimento, né? E aí vai aumentando. E vai aumentando, e eu acho que isso, assim, é legal o organizador passar essa imagem, essa visão inicial, né, do investimento, do quanto custa fazer uma festa, para que a pessoa tenha a tranquilidade da decisão que ela está tomando, porque a partir dali o processo ele vai acontecendo e muitas vezes aumentando de proporção, mas também orientar, né, o cliente o quanto cada serviço pesa no orçamento total, porque eu acho que é aí que está o segredo, né? Porque tu vai ver hoje, independente do que a gente estiver falando, de fotografia, de cinegrafista, decoração, gastronomia, a gente tem valores diferentes e ninguém cobra só por cobrar, né? A partir do momento que tu tem uma estrutura, uma entrega diferente, uma qualidade, uma empresa registrada que vai emitir uma nota fiscal, enfim, tipo, a gente parte de um custo para começar a executar um serviço, né? E o que eu vejo é que entender esse custo, né, e entender o quanto aquele serviço pesa no orçamento total é o mais importante para que no final o cliente fique satisfeito tanto com o evento, porque, cara, é muito especial. É difícil um cliente passar o evento que tu tá ali com as pessoas mais especiais da tua vida, comemorando o amor, enfim, e não ficarem satisfeitos, né? Com o momento que eles vão viver, eles vão ficar satisfeitos, mas essa questão orçamentária, ela tem que andar em conjunto para que seja saudável, né? Claro. E uma coisa que eu acho que talvez vocês possam colocar aqui é quando o cliente pergunta, né, quanto custa casar, quanto custa um casamento. Cada casal tem as suas prioridades. Então, um Exato. casal, às vezes, para eles é muito importante. Por exemplo, hoje de manhã eu tive reunião com um casal que vai casar daqui a 2 semanas. E eles falaram para mim, Cris, para nós a coisa mais importante que a gente falou para o nosso cerimonialista, o nosso casamento, é festa. Então, vai ter 4 atrações no casamento. Então, um casamento que vai ter 4 atrações é diferente de um casamento que vai ter uma atração. Exato. Ou o que é importante é a gastronomia, uma boa bebida, né? Então, acho que por isso que é legal isso que tu falou, que o assessor tem que ter esse feeling de captar essas informações para poder até dizer Direcionar. realmente, ó, a tua festa com certeza vai partir desse valor ou vai partir daquele. Vocês acham que essas prioridades é importante perguntar no início? Sim, com certeza. A gente tem fotógrafos que cobram 4, 5, 6 mil reais, como tem fotógrafos que cobram 30, 40. E daí tu vai dizer, nossa, mas aquele que cobra 30 e 40 é um absurdo? Não. Às vezes é outra entrega, às vezes é outro material, é uma questão de disponibilidade de data, às vezes é um fotógrafo que não vai estar aqui, vai ter que vir de fora. Então, são muitas coisas que envolvem para que cada um tenha o seu valor, né? Agora, o que importa é o quanto esse serviço pesa no orçamento total. Hoje, num casamento de 150 mil reais, tu investir 40 mil no fotógrafo, tu tem foto, mas tu não tem decoração, tu não tem o que mostrar na fotografia. Então, o cliente vai criar uma expectativa do que ele enxergou no trabalho de entrega daquele fotógrafo, e não necessariamente isso vai acontecer, e provavelmente não vai acontecer no evento dele, se ele não der as condições para que o restante também esteja tão bonito quanto, para que aquele profissional consiga executar o seu trabalho, né? Agora a gente fala hoje, o ramo de eventos, o céu é o limite, a gente tem muitas possibilidades. Se a gente for pegar
um evento maior de 500, 600 mil reais, aquele orçamento de 30 mil reais de fotografia, de 40 mil, já não pesa tanto no orçamento total e acaba, muitas vezes, viabilizando, né? Bem interessante. Gente, numa época assim que a gente já não está mais, porque alguns anos atrás existia muito assim, ó, via, não era nem na Instagram, tá? Era nas revistas. E o cliente chegava com a revista embaixo do braço e dizia assim, que era uma festa igual a essa. Hoje ainda acontece no Instagram trazendo, né? Mas a gente não está na fase do Ctrl V, Ctrl C, né? Tipo assim, quero esta festa. Uma porque vocês acredito que não façam esse tipo de entrega, né? Vão ter a assinatura de vocês com o olhar do cliente, quer dizer, o olhar de vocês, mas com o interesse do cliente, né? Captando isso. Onde vocês buscam essas inspirações aí, cada um de vocês fala, para estar sempre se renovando, para estar sempre. Como é que funciona esse processo para que não seja uma cópia até das tuas próprias festas? Esse é um desafio bem grande, né? Mas para mim é entender ao máximo o cliente e entender o sonho deles. Eu busco inspiração no próprio cliente, sabe? Então, para mim, o que é muito importante é fazer uma festa muito personalizada. Então, eu tento entender tudo. Então, é legal porque, assim, como o processo de criar a festa, de pensar no projeto e na ambientação, ele acontece depois, a gente já está, às vezes, alguns meses com o casal, né? Então, vou dar um exemplo de um casamento de um ano, né? A gente já entendeu que ele gosta, da parte musical, a gente já entendeu como que ele quer que aconteça a celebração. Aos poucos também, conforme a gente faz a identidade visual, a gente entende o que ele gosta de cor, o que ele gosta de palheta ali, o que ele pensa de fontes. Então acho que isso a gente vai buscando muito. E para mim, eu tenho certeza disso, o que me fez crescer no mercado foi sempre fazer tudo que os outros não faziam. Então buscar captar o máximo que o cliente fazia e tentar fazer festas muito diferentes e muito personalizadas, né. Então eu sempre tive esse cuidado, assim, de buscar, de me inspirar, de ir atrás de referência, né. Claro que a gente busca também Instagram, festas que tem fora, e a partir disso criar, aquela festa que o cliente realmente chega, assim, e tem aquele fator uau, sabe. Hoje em dia, claro, a gente tem que se virar, né, porque um casamento tem muita coisa, né, então a gente tem que estar sempre buscando coisas ali que a gente consiga fazer dentro do orçamento, mas que se destaque, que seja diferente. Então a minha inspiração é buscar na história deles, no que eles contam sobre eles, do que eles gostam, e aí fazer essa festa ao máximo personalizada. É, buscar na essência, eu acho, do casal, ou enfim, do cliente, do anfitrião, aquilo que para ele é mais importante. A festa, ela não é só uma questão de decoração, ela é um conjunto, ela é uma experiência. Então, olhar para todos esses detalhes de atendimento, formato da gastronomia, eu vejo que muitas vezes, inclusive, as pessoas, quando elas buscam um organizador, eu vejo que no Rio Grande do Sul é um pouco diferente do que outros lugares hoje do país, né? A gente vai para o Rio de Janeiro, São Paulo, tem a figura do organizador e tem a figura do decorador. Então, o cliente ele vai procurar por um organizador que vai ajudar toda a condução orçamentária, a contratação de fornecedores, e ele contrata um decorador que vai fazer o projeto da decoração. Então, o organizador ele vai passar tipo as informações, ó, a gente vai ter um bar de drinks, a gente vai servir a gastronomia à francesa ou vai ser uma gastronomia volante, enfim, passar todas as características do evento para que o decorador consiga buscar as inspirações, aquilo que o cliente passou, enfim, para executar o evento. Mas eu vejo que aqui no Rio Grande do Sul, um pouco esse trabalho ele se mescla. Uhum. E foi muito assim que eu acho que o Gil cresceu como profissional, como eu também, né? Desde muito tempo, eu acho que uns 10 anos atrás, eu desenvolvi a técnica de criar um projeto dos meus eventos. Então, todos os eventos que eu faço, por menor que sejam, né, a gente desenvolve um projeto 3D. Então, eu vou até o local, eu vou tirar as medidas, fazer um levantamento do local e eu vou montar um projeto e apresentar para o cliente como que vai ficar a festa dele. Então, a gente vai selecionar uma cadeira, uma mesa, montar os lounges, o estilo floral. Claro que no dia ainda é muito mais bonito, tem toda a iluminação, acaba mudando completamente, mas eu vejo que o meu processo criativo ele acontece muito em contato com o cliente, de entender o que para ele é importante, buscar algumas inspirações, tipo em outros fornecedores, eventos que acontecem fora ou mesmo aqui, então a gente está sempre atento, ligado, né, na internet, Instagram, Pinterest, enfim,
enfim. Mas eu vejo que também é uma questão muito de inspiração, assim. Para mim, a coisa, ela acontece. Tem dias que eu sento para criar um projeto e não sai do lugar, tipo, nada acontece, enfim, não flui. E tem dias que simplesmente a coisa vai e acontece, assim como... eu já conversei muito com a Fernanda sobre isso, e ela me disse uma vez assim, eu acho que a inspiração, ela tá no ar, e quem tiver conectado com aquilo naquele momento acaba recebendo. E eu acho que é muito Interessante. isso, porque eu vejo criações que o Gil faz nos eventos dele e que realmente é isso, assim, tu pensa, cara, como que onde isso veio aconteceu, isso? de onde veio? É, Mas é porque a inspiração vai vai acontecendo, tu acontecendo. busca uma referência, tu vai modulando, e também não ter a vergonha de se inspirar em outros, né? Porque eu acho que o que é bom e bonito pode ser reproduzido de novo. Mas claro que tu vai tentar fazer de uma forma diferente ali, mudar uma coisa ou outra, enfim, para ficar com a tua assinatura do seu trabalho, mas também com a cara do cliente, né? Que legal. E eu ia perguntar isso do processo criativo, né? Porque se vocês param assim para ver o projeto, agora eu vou criar isso aqui, e às vezes trava, não vem, né? E às vezes o processo criativo tá dirigindo, ou tá no banho, o casamento da fulana, ou tá vendo o Instagram, assim. E eu vejo que vocês vibram muito quando vocês estão assim executando o projeto, né? Então, isso, eu te vi aquela vez lá na Inesquecível que tu tava mostrando teu projeto, assim, todo faceiro. E o Gil, várias vezes que eu já tive em casamento com ele, disse, vem cá que eu vou te mostrar a coisa que eu inventei. Que É não sei porque o é quê. muito legal, né? A gente Tu tira vê do papel, pronto. aquilo é muito lindo, né? Eu acho E que eu, essa é a a gente, sensação melhor, e né? eu acho que a gente realiza os nossos sonhos Eu também Também acho. é. com a oportunidade, né, Sim. do investimento que o cliente está fazendo. Uhum. Então, muitas vezes, o cliente viabiliza aquela coisa da criança, assim, que sempre É. sonhou com Uhum. as coisas bonitas, enfim, e que a gente acaba colocando no papel, materializando, e, claro, tendo o apoio de fornecedores competentes para fazer isso executar, Isso é né? importante. Então, é aquilo que o Gil falou. Não adianta hoje. Assim como o fotógrafo não garante uma foto bonita se a gente não tiver um evento bonito para ele fotografar, da mesma forma, um organizador não garante um evento super bem executado se ele não tiver o apoio daqueles fornecedores que ele confia, né? Imagina, nesses 15 anos trabalhando com eventos, eu já tive experiências muito diferentes, né? E a gente está sempre aprendendo. Eu vejo que cada final de semana é um aprendizado, são pequenas coisas que vão acontecendo, alguns detalhes e que a gente já vai se antenando, colocando num checklist para que não venha acontecer em outro momento, né? Mas é fundamental a gente ter ao nosso lado realmente aquelas pessoas que a gente confia e que sabe que juntos a gente vai entregar um projeto legal, né? E para vocês, assim, o que é importante ter desses parceiros? O que para vocês é fundamental? Assim? Para mim, o que é muito importante ter dos parceiros é a troca que a gente vai ter com cada um deles e a confiança de que quando a gente, né, contratou, entregou um projeto, passou as informações, a gente vai receber aquilo que está no papel, né? Então, mesmo sendo parceiros que estão já há muito tempo com a gente tá, eu pelo menos estou sempre cobrando, sabe? Cobrando o melhor também. Uhum. Então, acho que isso é muito importante. E quando a entrega ela acontece além, aí eu acho que me ganha, sabe? Então, eu vou dar um exemplo. Contratei alguém de flores e, ok, fechamos um projeto e às vezes a gente sabe que vai ter que abrir mão de algumas coisas por causa de orçamento e porque tem ajustes, né? E é muito legal, assim, já aconteceu comigo de chegar e aí o fornecedor, sei lá, tinha flores atrás de um sofá. E aí o fornecedor chegar e falou, Gil, tinha sido cortado, mas enfim, pela entrega a gente vai fazer, te trouxe aqui de cortesia. Muitas vezes é legal isso da parceria, porque não é só a gente que ganha com o resultado, mas também é o cliente, sabe? Então isso é muito legal. Ter essa entrega do fornecedor, isso para mim é muito importante. E eu já tive essa troca muitas vezes com muitos fornecedores que eu trabalho e que justamente dizem isso, assim, existe uma preocupação quando o organizador ele é exigente e ao mesmo tempo ele tem uma fidelidade com aqueles fornecedores que ele mais trabalha, essa aumenta essa régua, né? Então, a partir do momento que tu trabalha muito com determinada empresa, se algo não sair de acordo com o que era o planejado, tu vai repensar para próximos, né? E isso que o Gil comentou de que a entrega muitas vezes para o cliente acaba sendo benéfica e melhor por causa da parceria que a gente tem em conjunto, tipo, é muito real, porque eu noto assim que a dedicação de todos os fornecedores para entregar o melhor, né? E às vezes até numa
numa empresa que já tem uma fidelidade com determinados colaboradores e aqueles colaboradores vão ir para o teu evento porque eles sabem o teu nível de exigência e a forma com que tu gosta da iluminação, da colocação de um móvel, é ter esse respaldo, né, de tu saber o timing, o estilo do organizador e sim a entrega ser muito melhor porque tu vai conduzir que aqueles colaboradores que se identificam com aquilo, que conhecem esse método, vão estar presentes para fazer a melhor entrega possível, né? Perfeito. E isso é o cartão de visita para todos, né? Onde tu tem essa entrega com excelência de cada um dos fornecedores que se dedicou, mais festas tu vai fazer, mais eles serão chamados, mais, né? E Sim. o mundo A vai roda vai girando ali, girando, né? exatamente. A parceria se consolida, né? É, É uma parceria para ambos os lados, com sempre tem que certeza. ser, né? E aí, Dê? O que a gente tem mais A aqui? gente tem. É tanta pergunta para esses meninos aqui. Vou perguntar para o Gil aqui, que faz bastante Wedding Destination. O Renan também pode perguntar os dois. Como é que é administrar um Destination Wedding, né? Que nem tu falou, que você tem que trazer fornecedores de fora, assim. Como é que é para vocês, assim, o Destination Wedding é algo mais desafiador? Porque tem que, às vezes, tá trabalhando com fornecedores que nem pessoas que vocês estão acostumados, ou tem que redimensionar alguma coisa? Como é que é fazer o Destination Wedding? Para mim, o Destination Wedding, né? As minhas festas são praticamente todas Destination Wedding, né? Então, eu já tive experiências, né, de fazer fora do estado e aí trabalhar com fornecedores que são completamente diferentes e também fazer lá na Serra, que daí geralmente eu consigo levar os meus parceiros. Mas o casamento, né, Destination Wedding, ele é diferente de um casamento, por exemplo, que eu organizo em Porto Alegre com clientes daqui, né? Porque a gente pensa no além. Então, a festa toda já começa, né, não só com o orçamento da festa, mas com o orçamento de uma viagem, né. Então, as pessoas precisam se deslocar os convidados, e também pensar na hospedagem, e também como que vai ser, né, receber todos esses convidados. Então, o desafio é tu ter um conhecimento sobre o lugar, ou se tu tá indo fazer em outro lugar, tu fazer um estudo disso. Eu muitas vezes busco apoio, né, então eu fiz, por exemplo, esse ano 2 casamentos em Florianópolis. Adoro Florianópolis, já fui várias vezes para a cidade, mas fazer um casamento lá é diferente, né. Então o que que eu busquei? Eu sou muito curioso, então eu fui atrás do Instagram, conhecer pessoas que trabalhavam no local, e aí eu realmente liguei para a pessoa, pedi dicas, sabe, me apresentei. E isso foi muito legal também, porque eu recebi um carinho, muito legal desses fornecedores que foram me dando várias dicas, né. E a partir dali eu tentei contratar os melhores e tive uma experiência ótima. E também fui buscar, né, eu fiz uma visita lá em Florianópolis, onde eu só fiquei olhando Airbnb, hotel, então tudo isso foi tempo, dedicação, para fazer uma entrega muito boa, né. Porque o evento ele é pensado no além, né, então tudo que a gente vai precisar contratar, fotógrafo, filmagem, DJ, banda, isso eu já sei, fui atrás, foi mais fácil. Mas o receber o convidado, que eu acho que é a maior preocupação de quem faz um destination, é o mais importante, né, como que essas pessoas vão se arrumar, onde elas vão se hospedar, como que vai ser o transporte, né, as pessoas têm muita preocupação com isso, né, então, a pessoa vai beber, então como que vai ser o transporte da volta. Então, para mim, é um desafio um pouco maior, assim. E a comunicação com os convidados. Eu acho que tu tem que ter um contato mais direto, que não seja só RSVP, porque esse contato com a assessoria vai ser do tipo, as pessoas realmente pedirem informações que vão muitas vezes além, sabe? Tipo, ai, qual restaurante que tu me indica para comer fundi na cidade? É umas coisas que vão além, sabe? É quase que uma que tu ser do turismo mesmo, sabe, oferecer dicas dessas coisas. Então, para mim, o Destination Ed, ele é mais desafiador nesse sentido. Mas eu gosto muito, porque também eu acho que eu acabei criando uma forma de organizar com um serviço à distância. Então, para mim, é muito legal isso, sabe. Eu já acostumei, eu chego a organizar casamentos em que eu tenho encontros com os noivos, que são muito legais, mas às vezes é um encontro num casamento organizado em 1 ano. Então, hoje em dia, com a internet, eu acho que isso depois da pandemia também mudou muito. Então, a gente entende que funciona muito. A gente se encontra para fazer aquilo que precisa mesmo, ver bar de drinks, doce, bolo, gastronomia. Então, acho que é isso, as minhas experiências. E o Destination Wedding, ele tem uma coisa que eu acho que é muito mágica, e daí saindo um pouco dessa questão de bastidores da organização, mas é a experiência pro convidado.
né? Uhum. Porque eu vejo que eu em Lajeado, por exemplo, estava muito acostumado a fazer vários eventos que aconteciam ali na igreja matriz e depois num clube, no salão social ou no panorâmico do Tiricaça. E muitas vezes aquele convidado, tipo, a cerimônia estava marcada para 7h30 da noite. O convidado, às vezes, ele ia jogar um futebol de tarde, a mulher tinha algum outro compromisso, ou só ia rapidinho no salão, se arrumava. A mulher já tem essa produção que eu acho que, então, exige um pouquinho mais. Mas o homem, muitas vezes, ele estava ali levando a sua vida, ou trabalhava ainda no sábado, vai lá, toma um banho, coloca um terno e Vou tá casar. na cerimônia. Não digo nem os noivos, mas eu digo os convidados, né? Os convidados. Agora, eu vejo que, muitas vezes, quando, assim, né, eu já fiz eventos também em Santa Catarina, Serra Gaúcha, vários eventos, e às vezes o simples fato de tu sair de 3 horas de viagem que seja, o convidado ele já vai antes, ele vai tomando um chimarrão, ele já vai pegar uma hospedagem, no outro dia ele não vai marcar de ir na família, almoçar ao meio-dia, ele já vai acordar um pouquinho mais tarde, tomar um café, isso muda a energia da festa. Já Eu entra no vejo que clima da festa. a entrega é outra, porque as pessoas elas acabam se divertindo mais, bebendo mais, aproveitando mais, né? Porque não tem aquele compromisso do pré e do pós, né? Às vezes já tira um final de semana a mais, alguns dias para conhecer a Serra Gaúcha, para, né, passear, descansar. Então, o Gil trabalha com muitos clientes de fora do estado e é isso, a pessoa ela programa uma viagem. Então, eu acho que toda a energia do casamento ela acaba mudando por isso, sabe? Por essa coisa de ser à distância. Sim, porque daí não é um dia também, né? São às vezes 2 dias, 3 dias, dependendo do casamento, né? Gostei muito da tua colocação, assim, porque eu acho que era um assunto que a gente já falou várias vezes aqui no Podfestas, Destination Wedding, mas não com essa tua visão aí de quem realmente vive a história quase que, né, assim, com mais frequência. Então, que abrange, vai muito além, né? Então, até numa questão de orçamento, tu tem que pensar isso, né? Eu já fiz casamentos em que os noivos pagaram, o último casamento que a gente fez, os noivos pagaram hospedagem para 120 convidados. Então, claro que isso às vezes pesa no meu ainda, né? Porque eu tenho que... Mas tem isso. Com certeza. Meninas, agora também mudando um pouquinho de assunto, das simbologias e tradições dos casamentos. O que você acha assim que é bem para os dois também, bem importante, porque as questões vão mudando, né? Vão se adaptando. Daqui a pouco, isso não é importante. Daqui a pouco, assim, para muitas famílias, por exemplo, cortar o bolo e servir o bolo do casamento não é, mas para outras é, enfim, assim. Mas na tua visão, o que é importante para manter esta tradição do casamento? Eu sou mais tradicional em casamento. Eu acho que tem algumas coisas que tem que manter sim. Claro que eu sempre tento entender como que o cliente quer conduzir tudo, né? Mas uma das coisas, assim, que para mim é mais importante de tudo, assim, porque eu entendo que é o que as pessoas mais comentam depois, é tu fazer uma cerimônia muito bem feita, tu ter um carinho e um cuidado com esse momento. Seja a tua religião qual for, seja como tu quer fazer aquele casamento, né? A Cris tá aqui sabe bem disso. E eu já fiquei aqui toda feliz, batendo palminha com os pés. Porque para mim, assim, a festa ela é uma consequência, é o momento que tu vai daí extravasar, né? Tá com os amigos, que tu vai fazer as coisas tradicionais de um casamento, que eu acho que é bonito, e daí tu entende se pra ti faz sentido cortar o bolo ou não, ou enfim, fazer protocolos ali que tem. Mas a cerimônia é algo que eu gosto de cuidar com muito carinho. Então, eu gosto e exijo dos noivos, sabe? A pensarem numa música que faça sentido, a conversarem entre eles mesmos, sabe? Como que eles querem aquela condução, mesmo que seja um casamento religioso, né? Falar com o padre, por exemplo, né? Como que eles imaginam, como é que é o amor deles. Ou quando é com o celebrante, né? Eles passarem o máximo da história deles. Porque aquelas pessoas ali, elas vão estar conectadas naquele momento. Sim. E aquele momento, as pessoas nunca mais vão esquecer. E aí a gente tá falando de emoção, a gente tá falando de olho no olho, a gente tá falando daquela hora que eu mais me arrepio num casamento. Que colocou o noivo no altar, eu fui buscar a noiva. Eu acho que pra mim ali é um dos momentos Parece que é sempre a primeira vez, né? né? Eu vou tremendo sempre, apesar de estar quietinho ali. Mas pra mim, eu acho que ver a noiva, assim, se realizando, sabe? Ela caminhando até o altar, escutando aquela música que foi pensada com tanto carinho. Tu pegar na mão de uma mãe ou de um pai e tá gelada, assim, sabe? Por estar levando a sua filha ou filho até o altar. Então, essa tradição da cerimônia, para mim, é o mais importante. Eu acho que isso nunca pode morrer.
Pra mim é isso. E eu Ai, acho eu que fico por muito isso, feliz. eu acho que por isso que cada vez mais está em alta essa questão do casamento ao ar livre, fora da igreja e tal. Eu acho que isso é muito particular de cada um, né? Tem noivas que chegam em mim e dizem, Renan, minha família, tipo, sempre sonhou, eu sempre sonhei em casar na igreja, é isso que eu quero, enfim. Mas a maior parte dos casamentos hoje, pelo menos os que eu faço, são fora da igreja. E eu vejo que muitas vezes é porque a condução da cerimônia ela vai ser feita de uma forma totalmente diferente e personalizada, né? Fora E de eu acho padrão, que, né? exatamente, eu acho que isso é bonito, isso é diferente, isso é especial, isso é único. Então, tu sabe que tu vai fazer uma entrevista com um cliente, tu vai entender a história deles, enfim, e quando tu transformar isso em palavras para que consiga conduzir a cerimônia, cada pessoa que está presente ali de uma forma especial, ela vai se identificar em partes daquela história. E eu acho que isso torna tudo muito mais único, né? Quando tu tá ali, tu te faz presente, mas não só pela bebida, por curtir, pela música e tudo mais, que é algo que sim vai ser muito especial depois, mas que tu te enxerga no momento, na construção daquela história daquele casal, tipo, é único, né? E a cerimônia, eu sempre digo que é um momento que, eu digo para eles, é a hora que vocês vão olhar um pro outro e vai dizer assim, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que a gente está investindo esse dinheiro. É aquele momento, eles com eles. É a razão do porquê tudo isso está acontecendo. Acho que isso é muito lindo, né? Por isso que a cerimônia é tão importante. Ai, Muito bom. coisa Que linda, lindo, né? Viu, ó? veio pra ti. Esta, que bom. Feliz. Meninos, só um intervalinho aqui pra gente agradecer nossos patrocinadores. E a Cris dá um aviso também. E eu ofereço um cafezinho, se vocês quiserem. Eu aceito um café, amiga. E o café é com açúcar, sem açúcar. O meu sem açúcar. Pode ser também. Bom, então agora a gente vai fazer o nosso momento publi. Vai ser para Festa Escova, Porto Alegre, que nos deixou lindas, onduladas, maquiadas São em lindíssimas, menos de 1 hora. Acreditem nisso. Festa Escova, você pode chegar ali qualquer horário. Não precisa marcar a hora. Você tem serviços de manicure, de fazer o pé, fazer o cabelo, fazer um tratamento no cabelo, maquiagem, tanto para festa, tanto para uma ocasião como ir gravar um programa, um aniversário, seja qual for. Então, a Festa Escova é a nossa parceira. Festa Escova da 24 de outubro, do ladinho do Parcão ali. Com certeza você linda todo dia, como é o slogan que eles dizem, e a gente ama, né, de nossos parceiros aí de muito tempo, e por isso que a gente está assim, todas lindas para vocês. E agora eu vou fazer um outro, agora é um convite que eu vou fazer para vocês. O convite é pro Wedding Class Summit, que vai acontecer em 2026, é o congresso, o primeiro congresso aí, né, para profissionais de eventos do Rio Grande do Sul, que legal, né, meninos? Um dos palestrantes aqui, O ó. Gilmar é um dos palestrantes, então, com certeza, vocês já compram os seus ingressos, as inscrições, vai ser de 16 a 17 de abril de 2026. Nós, da Festamorfose, também somos uma das palestrantes, então vamos estar lá também, compartilhando aí com a sua jornada como profissional de eventos, e vai estar imperdível, gente. Então, já anota na agenda, já entra no site, já compra o passaporte, bora lá que a gente vai ver esse pessoal lá e contribuir na vida deles, né? Que é o que a gente quer. Ajudar e compartilhar conhecimento, que a gente não pode ficar com tudo para nós, a gente tem que passar adiante. Isso aí, gente. Então tá, voltando então, agora eu vou fazer 2 momentinhos, a gente tem mais uma série de perguntas aí, mais assuntos, mas tem 2 momentos importantes, depois a gente segue com o papo. Primeiro, eu quero causo por trás dos bastidores, aquelas histórias assim, pode ser um perrengue chique, alguma coisa que alguém salvou, uma coisa inesperada, mas assim, uma coisa que foi marcante na vida. Vamos lá, começa com o Renan, que está se olhando ali. Comigo? Eu Contigo. ia dizer, Conta. já ficou vermelho. Conta aí. São várias coisas que Sim. já aconteceram, e eu acho que algumas são tão traumáticas que a gente até esquece às vezes, Que sabe? bom. Eu sinto que, às vezes, algumas coisas acontecem e tu, depois do tempo, tu vai ressignificando aquilo, enfim, tentando compreender de uma forma diferente, e algumas coisas acabam saindo mesmo da memória. Mas eu vejo, eu lembro de um evento que eu fiz que era em Florianópolis, e foi um evento super legal. Os clientes, eles eram de Lajeado e estavam casando lá, e a gente foi até lá para conhecer os fornecedores, fazer visita técnica de local e tudo mais. E o sonho da noiva era casar na beira do mar, assim, né? E, tipo, aquela areia
e as ondas, enfim. E a gente reservou um lugar para fazer na Praia Brava. Começamos toda a organização do evento, o lugar maravilhoso. E naquele ano teve uma ressaca muito grande. O mar, ele tomou conta da Praia Brava. E toda aquela faixa de areia e a vegetação que tinha na frente foi embora. E isso foi uma coisa que a gente foi acompanhando no decorrer do tempo, só que a situação foi piorando e piorando. E eu lembro que um mês antes a gente foi fazer uma visita técnica para ver como estava, ainda tinha uma faixa de areia, então mudamos um pouco a parte da cerimônia, a cobertura que ia ter ali na parte da frente. Mas quando a gente chegou lá na semana, nem aquele espaço não existia mais. E a gente teve que mudar tudo. E foi desesperador, porque naquela hora tu olha pro teu projeto, para aquilo que tu imaginou, para aquilo que tu idealizou, e tu pensa assim, cara, como é que eu vou resolver isso, né? E é uma força maior, tipo, é a mesma coisa que um casamento ao ar livre e a gente acontecer de chuva. A gente tem que pensar assim no plano B, mas às vezes o plano B foge do controle. E foi o que aconteceu ali. E naquela situação, eu lembro que na sexta-feira de noite, o casamento era no sábado, começava 4 horas da tarde, e a gente começava a montar de manhã no sábado mesmo. E no final do dia, eu fui até o local e tal, encontrei a noiva, ela olhou para aquela situação e ela falou assim, mas eu tô em boas mãos, eu sei que tu vai resolver tudo. E eu pensei assim, gente... Oi, será que ela sabe né? mesmo? Eu quase não dormi naquela Agora tudo noite, né? comigo. Porque a responsabilidade, assim, da expectativa de realmente uma pessoa que confia no teu trabalho, enfim. E aconteceu outras vezes também, um casamento que eu fiz em Gramado e que choveu pra caramba, caiu várias barreiras, o caminhão, por exemplo, da Completa Locações, ficou trancado entre 2 barreiras, não conseguia voltar para fazer um outro trajeto e não conseguia ir. E no momento que liberou, de manhã estava chovendo muito ainda e tal, uma confusão. E daí eu liguei pra noiva e falei assim, olha, a gente vai ter que atrasar a cerimônia 1 hora, os teus convidados não vão conseguir vir, não é uma questão só dos fornecedores, então a gente avisou todo mundo, isso nunca tinha acontecido. Troquei o horário do casamento e tal. E daí naquela expectativa de conseguir liberar a estrada para o caminhão vir e tudo mais, quando liberou a estrada, o caminhão não ligou. Não ligou. A gente pegou o caminhão de som e luz, levou até lá, fez baldeação no pedágio, tirando todos os itens de um caminhão, colocando no outro, para levar até a festa, mas a gente entregou 15 minutos antes de começar o evento. E assim, ó, é incrível. E o Gil é uma pessoa que ele acredita muito em Deus, assim, eu vejo que ele tem essa segurança muito presente. Ele sempre me diz, amigo, às vezes, passando por um perrengue, alguma situação, ele diz assim, confia porque Deus é bom o tempo todo e as coisas vão dar certo. E naquele dia, o pôr do sol que deu, Foi espetáculo. que era algo que a noiva queria muito, Tô toda escolheu a arrepiada. Casa Núvoli por causa daquela vista, daquele pôr do sol. Quando eu vi aquele pôr do sol acontecendo, eu pensava, é inacreditável o que a gente viveu hoje aqui durante o dia. E foram Hum. recompensados. Ai, coisa boa. Mas o interessante, até a gente tem esse quadro, essa história por trás dos bastidores, que é para justamente quem nos acompanha entender que a maioria desses perrengues que acontecem, se não está na mão de um bom profissional, claro que esse dia teve a questão tempo, a questão, né? Mas assim, a agilidade, chama o caminhão do som, vai lá, a boa parceria, porque se é um cara que tu está chamando a primeira vez do som, ele diz, tô nem aí, não é comigo. Então tem aquele teu parceiro que é Que tu pode comprometido, que pode contar. Se é outro, eu vou carregar móveis do outro. Imagina! Foi uma força-tarefa, era então, garçom ajudando a colocar a cadeira no lugar, então, porque assim, o evento ia acontecer, essa né? coisa da parceria, né, que é importante, e isso de a gente mostrar para as pessoas que nos acompanham o quão importante é ter o profissional adequado, né, para conduzir seu evento. Eu acho que é basicamente isso, né? Assim, mas eu fiquei curiosa da Praia Brava, como é que ficou? E daí, assim, o que aconteceu é que no outro dia, a gente montou o casamento, a cobertura que a gente tinha instalado, a gente não pôde utilizar, porque já estava perigoso ela cair, porque a água batia muito forte. A cerimônia a gente fez num lugar onde ia ser a pista de dança, então recalculou a rota ali na hora. E os convidados, eles olhavam e diziam assim, gente, que lindo, casamento dentro do mar. Meu Deus! E eu pensando assim, se tu soubesse tudo que eu sofri essa noite pra estar aqui agora. Mas é que eu acho que é único, as pessoas elas não sabem o que foi planejado, o que foi programado. E a partir do momento que o cliente confia de que tem ao seu lado um organizador competente e que vai fazer
tomar as melhores decisões diante daquilo que é possível. Porque não tinha como simplesmente pegar e botar, tipo, cargas de areia ali na frente para transformar aquilo de na novo praia. num espaço, né, Sim. habitável ali, né? Não, era a cerimônia acontecendo e a água batendo, assim, ó, no barranco. E é isso, assim. Mas as fotos ficaram belíssimas, todo mundo curtiu o E casamento. tanto que a noiva falou pra ti, né? Eu tô tranquila, que eu tô em boas mãos. Então, E foi a mesma coisa que aconteceu nesse casamento de Gramado, quando eu conversei com a Gabi. Ela disse assim, Renan, eu confio em ti, se é isso que tu precisa fazer, tá tudo bem. Eu aviso os convidados, vai dar tudo certo. E eu acho que tu ter essa confiança, pra mim, tipo, é imprescindível, né? Eu acho que faz com que tu consiga lidar com os imprevistos. E por outro lado, também, quando a gente tem aquele dia lindo, abençoado, com o pôr do sol maravilhoso, eu acho que é o retorno de que confiar vale a vale a pena e pena. Compensa. Com que certeza. recompensa. É isso E vale aí. muito. E aí, O Gil? Renan falou disso, né, de ter uma construção e uma relação com o cliente. E eu, nossa, né, eu já passei por algumas, né? Eu acho que a mais recente, eu vou contar duas assim brevemente, mas eu acho que a mais recente, que eu acho que eu não posso deixar passar, aconteceu ano passado nas enchentes, assim, que eu acho que foi pela primeira vez ali eu pensei que eu não iria entregar um evento. Para mim essa foi a minha maior angústia, sabe? Mas um casal que a gente estava vindo construindo uma relação muito legal, uma organização muito boa, e eles com convidados de fora, né? Então, quando criou-se aquele caos naquela semana que ninguém esperava, né? ah, Começou a chover e acontecer tudo na região do Renan, né? Primeiro. Uhum. O evento em Porto Alegre, no Alto da Capela. Na terça-feira a coisa começou a ficar feia, mas em Gramado, assim, que a gente começou a sentir foi na quarta, que aí realmente já estava desbarrancando e acontecendo muitas coisas. E ali eu já peguei o meu carro, eu desci para Porto Alegre e já comecei a ficar em contato com os fornecedores. Só que uma boa parte dos convidados da noiva vieram de fora do país, tinham chegado na segunda-feira e era quarta-feira. Até então, em Porto Alegre, a coisa ainda não tinha acontecido. Tava chovendo, mas era uma chuva fraca e ninguém imaginou que o Guaíba ia entrar na cidade, né? E eu com o evento marcado, inclusive liguei para a Adri, minha amiga que tá aqui, pedi alguns resgates e a gente, na quinta-feira tudo ficou horrível, assim, foi quando o Dani da Completa me ligou e disse: "Amigo, eu não sei se a gente vai conseguir entregar os móveis, porque a água já passou a ponte de Lajeado". Aí eu acho que ali começou a cair a ficha, mas tudo isso eu estava em contato com os noivos, mas eles muito tranquilos ainda, né. Na sexta-feira, quando eu amanheci, eu estava num hotel, eu simplesmente saí na esquina, e aí a água estava vindo, porque eu estava perto ali do Shopping Total. Uhum. E aí eu voltei, e aí eu conversei ainda com o pessoal do hotel: "Olha, eu vou sair daqui porque eu não sei, eu acho que a água vai entrar no hotel", e o cara tipo: "Não, a água não vai entrar no hotel". Eu disse: "Tá, mas tá na esquina, eu não sei se vocês viram". Acho que nem eles estavam entendendo o que estava acontecendo. E aí entra também a boa parceria com os nossos fornecedores, né. O Dani simplesmente me ligou e disse: "Gil, vai na Completa e pega os móveis que" na Completa não, desculpa, na Locari, "e pega os móveis que tu quiser, do projeto que tu quiser, que depois a gente acerta isso com eles, para não deixar o cliente na mão". E eu fui na Locari, e eu não trabalho sempre com a Locari, já trabalhei em alguns projetos, mas bem pontuais, e eles me receberam com o maior carinho, sem luz na empresa, na sexta-feira à tarde, com aquele perrengue da cidade, eu andando, assim, de carro, e eles simplesmente abriram a loja para mim, e assim, os funcionários, coitados, indo embora, porque não sabiam se iam chegar em casa, e eles me atenderam, assim, ó, de uma forma impecável, me ajudaram em todos os móveis, eu selecionei tudo e deixei lá no caminhão. Pasmem, né, sexta para sábado, simplesmente 5 horas da manhã, que foi a hora que eu acordei para ir pra Alto da Capela, o pessoal da Locari me liga e diz: "Olha, Gilmar, os caminhões estavam aqui, só que entrou água na empresa". Só que assim, gente, entrar água na Locari para mim era uma coisa que não cabia para mim, sabe. Eu tinha andado ali, eu disse: "Tá, mas para entrar na Locari passou pelo aeroporto, não pode que Sim. isso aconteceu". E aí Inacreditável. simplesmente é inacreditável. Simplesmente eu não sabia o que fazer. Ali eu me coloquei numa situação que eu não sabia como resolver, porque eu precisava desses móveis. A Sandrinha das Flores já tinha entrado na empresa de barco para pegar as flores e já assumido o risco de trazer para fora. E a gente simplesmente não tinha móveis e a gente não sabia. E eles tentando entrar na empresa, tentando entender o que estava acontecendo. Às 10 horas me veio uma luz, assim, que eu sabia que tinha um evento que ia acontecer no Juvenil que foi cancelado, que era da Gela. E aí eu liguei, eu disse: "Gela, olha só,
qualquer coisa eu vou aí buscar esses móveis, porque se eu tiver mesa e cadeira eu faço uma festa. E aí ela disse, ok, isso aqui é tudo rosa. Aí eu liguei, eu liguei pra noiva e falei, e ela simplesmente disse, Gilmar, vai. Foi quando daí o pessoal da Locar disse, Gilmar, a gente conseguiu tirar um caminhão, mas a gente não sabe o que tá indo. Tinha mais um, eram 2, né? Aí o primeiro chegou, a sorte que o primeiro tinha toalha, essas coisas, depois eu consegui o segundo. Mas ali eu me coloquei numa situação que eu não sabia se eu ia entregar. Mas assim, pra dar uma descontraída, vou contar uma história bem breve. Mas entregou. Entreguei. Os móveis O evento foi incrível, qualquer coisa depois eu mando fotos pra vocês verem também. Mas o coração quase saiu pela boca. O coração quase saiu pela boca. Mas tem uma história bem engraçada, assim, que aconteceu. Não engraçada, mas que aconteceu comigo, que todo mundo adora essa história, que foi um evento que eu fiz com o padre Fábio de Mello. E essa história é bárbara, assim, porque a gente tava fazendo um aniversário de uma senhora de 70 anos, a gente tinha o Fábio de Mello. E essa história, assim, ó, sério, a gente... Eu fiquei pensando nessa. Quando tu fez a pergunta e ele começou a falar, eu achei que era isso que ele ia contar. E essa história foi muito legal, porque a gente tava... Legal, né? Não legal na hora. Legal depois que passou e deu certo. Mas a gente começou a missa, que era uma missa que abria as festas dessa senhora, que foram 3 dias de festa. E, enfim, era pandemia também, aquela loucura, assim, fazer festa naquele caos. Todo mundo de máscara, tanto que quando o Fábio de Mello entrou, que ele era uma surpresa, as pessoas nem sabiam que era ele. Depois que as pessoas sabiam que era ele. Vestindo padre, não sabia que era o padre, não dá, né? Era isso. Mas assim, a gente fez uma reunião breve com o padre e a gente perguntou tudo que ele queria, inclusive sobre ceia e tudo mais. E ele simplesmente disse que ele não ia querer nada, que ele levava tudo mesmo, porque ele, enfim, estava com medo de contaminação. E aí a missa começou, linda a missa. Eu tava assim no êxtase da felicidade pra mim, sabe? Eu tava entregando a primeira festa de um dos maiores eventos que eu já fiz hoje, sabe? Até hoje. E aí, simplesmente, eu vejo que tem uma movimentação lá na frente. Era o momento de uma primeira leitura. O Fábio de Mello chega pra mim e fala pra mim, olha só, não tem hóstia aqui e não tem vinho da igreja. E ele simplesmente falou, se não conseguir hóstia e vinho da igreja, eu tô indo agora e vou parar essa missa. A minha cliente também, muito esperta, que era a filha dela, veio para mim e daí perguntou, e aí, Gilmar, o que aconteceu? Eu disse, olha, o Fábio de Mello tá pedindo hóstia, tá pedindo vinho, e eu não sei o que fazer, porque ele quer, como que eu vou conseguir hóstia, né? Ela simplesmente olha na minha cara e diz, se tu não conseguir, tu estragou todas as festas da minha mãe. Gente, eu acho que eu fiquei gelada, assim, por uns 2 minutos, assim, tentando entender o que estava acontecendo. Só que a gente é muito rápido, né? E a gente é muito ágil. E eu acho que Deus abençoa também. Não tem explicação. Acho que é para ser aprendizado. Eu simplesmente lembrei que estava acontecendo a missa em Gramado. Eu pedi para uma amiga minha cuidar de toda a missa. E eu disse, eu vou conseguir essa hóstia. Eu saí correndo. Gente, eu não lembro até hoje nem o caminho de ir e nem o de vir. Eu apaguei essa memória. E eu entrei na igreja, gente, com máscara, naquela loucura. A igreja de Gramado. A igreja de Gramado. E eu já fui direto na salinha da hóstia, porque eu sabia onde ficava. E cheguei lá, a missa acontecendo, aquela movimentação. Aí a senhora lá da igreja falou... Eu disse, vem cá que eu preciso falar contigo. Eu disse, olha só, eu preciso de hóstia. Porque tá acontecendo. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Tá acontecendo. Só olho. Tá acontecendo uma missa agora com o padre Fábio de Mello, que eu tô organizando, e ele precisa de hóstia, porque ele me pediu. E ela olhou pra mim, ela disse, Gilmar, não existe isso, ninguém tira hóstia da igreja, não é uma coisa que tu pede. Só que eu já tava vendo a hóstia, que eles deixam tudo separado. Não, eu simplesmente falei pra ela, olha, ou tu me entrega, ou eu vou levar a hóstia, depois eu ia me resolver com Deus, não era nem com ela. Gente, ela conseguiu hóstia pra mim, ela fez algo assim que nem podia, mas depois o Fábio de Mello foi lá, eu cheguei lá, entreguei nas mãos dele, assim, no meio da missa, tá aqui, padre, e aqui estão as hóstias, e ele, o vinho, as meninas vindo com o vinho é da igreja, não era. Era o que ia ser servido. Olha, agora ele vai ouvir, hein? Eu vai saber agora. Eu quero que ele ouça mesmo, mas sabe que uma coisa, assim, aconteceu tudo, e depois no final ele veio pedir desculpa, porque ele sabe que ele fez aquilo lá sem ter pedido. Sim. E ele falou uma coisa que eu gravei até hoje na minha memória, ele disse, eu não sei o Deus que tu serve, eu não sei a tua religião, eu não sei nem quem tu é. Mas, enfim, o que tu conseguiu aqui foi inédito. Eu quero conhecer a igreja, eu quero ir lá e tal. Ele pediu desculpa, mas acho que essa foi uma das histórias que mais me marcou. E faz a gente crescer, né? Então,
alguns perrengues aí no meio Muito do caminho. Que muito bom. Ai, quase no fim. Não vamos dar mais, não vai dar tempo das perguntas, mas tenho mais uma coisinha que eu preciso da participação de vocês. Que cada um pense numa pessoa ou uma empresa, uma pessoa que represente uma empresa, enfim, de eventos, que vocês tenham como referência para homenagear essa pessoa. Então, vocês vão citar o nome, fulano de tal, e por que estão homenageando essa pessoa. Perfeito. Tu. Posso começar, então? Sim. Pensei em algumas, mas não sei. A gente tem... Eu vejo, assim, que eu tenho muitas pessoas... desde quando eu comecei, assim, que foram referências, me inspiraram, enfim. Pessoas que tu pensa, um dia eu quero fazer uma festa igual aquela pessoa e tal. Mas hoje eu não tenho como não dizer outra pessoa a não ser o Gilmar. Ai, E que lindo! E é muito de coração. Mas é real, assim, de coração muito sincero, assim, porque ele é uma pessoa que eu admiro muito. Ele é uma pessoa que tem uma garra. Eu conheci ao longo desses anos que a gente é amigo, enfim, toda a história dele, enfim, né? De onde saiu, de como começou a construir a carreira dele. Tudo que ele fez em Gramado antes, porque eu acho que as pessoas, elas olham pro agora e elas pensam, tipo, é fácil ou é sorte, e não, teve muito trabalho, teve muita dedicação, e teve muita fé, eu acho que acreditar também muito onde era possível chegar, enfim. E com certeza aqui no Rio Grande do Sul, ele é um dos maiores organizadores, assim, e a forma com que ele leva tudo numa leveza que eu não consigo levar. É verdade. Eu sou muito mais pilhado, assim, estressado, às vezes preocupado, na verdade, com a entrega, e ele confia muito, assim. Então, eu levo isso realmente como inspiração, sabe, para o meu trabalho. E poder estar mais próximo a ele, vendo, né, e tendo muita troca, assim, tipo, diariamente, é incrível, assim, porque com certeza eu tô crescendo muito no meu trabalho por isso, assim. Ai, Que coisa lindo, linda! guri. Muito então, bonito o amigo falar isso, e eu, esse eu reconhecimento. então, eu é a mesma coisa, sabe? Não tem como não falar do Renan. Quando eu li a pergunta, eu até fiquei questionando, assim, de quem que eu ia falar. Talvez, eu até pensei, tem muitas pessoas que a gente admira no mercado. Eu lembro que quando eu comecei, eu tinha um sonho, assim, de conhecer o Coen, que para mim era, nossa, né, a pessoa que eu mais queria conhecer. Tive a sorte de conhecer o Coen, tive a sorte de organizar um evento com ele, e para mim foi incrível, assim, sabe? Mas eu acho que a gente tem que valorizar realmente as amizades. O Renan sabe disso, mas eu acho que vale a pena, né, eu reforçar. Quando eu estava no hotel, né, que eu era funcionário do hotel, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente do mercado. Eu conheci vocês, eu conheci, assim, quem eu mais admirava também, assim, que eu via as festas grandes. Eu me decepcionei no caminho com algumas pessoas também, que faz parte. Mas o Renan, por exemplo, era um profissional que eu tinha um sonho de trabalhar junto. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar junto. Quando eu conheci ele sabe bem disso, eu sabia que ele tinha um coração de gelo, assim, sabe? No início foi difícil conquistar ele. Só que eu conheci o Renan também, que é o Renan que não só faz festas. O Renan, realmente, às vezes ele não acredita nele, eu forço isso dele, sabe? Mas ele era uma pessoa que eu admirava. Então, quando eu pensava em ser um cerimonialista, ele era uma referência para mim. E olha que maluco, né? Eu trabalhei para ele, eu virei, né, um amigo e concorrente dele, e hoje a gente mora juntos, então é muito legal. Essa troca que nós temos, assim, é muito bacana. As pessoas até às vezes não entendem como que tem tanto carinho e tanta amizade, mas foi uma construção ao longo do tempo mesmo. Então a gente segura na mão um do outro, se um tá triste a gente entende que é o momento, se o outro tá feliz a gente entende que é aquele momento, mas eu falo muito para ele, assim, na fé que eu tenho que as coisas, elas vão ser boas, sabe? Eu prefiro sempre acreditar no melhor e no melhor das pessoas. Eu acho que o que me levou a ser quem eu sou é a fé, assim, que eu trouxe desse caminhar mesmo, sabe? Quando eu saí de casa, que eu tinha 16 anos, que eu virei as costas, assim, para dar tchau para minha mãe e para o meu pai, eu saí com uma certeza que eu ia conseguir, que eu ia vencer, que eu ia voltar e dar orgulho para eles e ajudá-los. E então acho que o meu coração se enche de gratidão por ter conseguido tudo isso mesmo.
Muito lindo. Ai, que Gente, amei, que coisa lindo. bonita. Ai, Agora a que gente vai dar essas mãos aí. Ai, Não tem problema, não tem problema. Filha. Dá a não é mão, meu de não derrubar tem. as coisas, mas é que lindo, já tô Que emocionada bom, a gente aqui. ficou emocionada. E Ai, assim, que ó, muito feliz realmente com a presença de vocês. Super confiamos nessa nova geração, cheia de poder, de criatividade, de boa vontade, de sabedoria, né? Porque eles são jovens e já têm sabedoria e a fé, que lindo isso. Eu estou realmente muito contente de ter conduzido esse momento aqui com que vocês. legal. E eu já te disse algumas coisas particulares um tempo atrás e que repito, né? E tu sabe, o que é teu e está Exatamente. acontecendo. Então, muito obrigada. A gente vai bater palma. Obrigada, meninos. Obrigado. Amamos. Foi ótimo. Até a próxima. Até a Tchau. próxima, gente. Tchauzinho.